aprovação final da PEC do teto de gastos na Câmara. As delações dos executivos da Odebrecht que teriam citado Lula, Temer e os principais ministros do governo. Os rumores de que já se discute nos bastidores a queda de Temer e um nome para ser ungido presidente pelo Congresso em 2017. E o clima beligerante entre os presidentes do Senado e do Supremo Tribunal Federal. A gente recebe hoje, para uma análise desse momento político movimentado, o professor da UNA e cientista político Paulo Diniz. Tudo bom? Prazer em tê-lo aqui, Paulo. Prazer é meu. O que a aprovação da PEC 241 significa para o governo Temer? Dá um fôlego a mais para Temer junto aos seus apoiadores? Fortalece ele junto ao mercado, junto ao empresariado? Qual que é a sua opinião? Olha, de fato a PEC 241 tem sido a principal bandeira do governo Temer nesses primeiros meses, porque é o que ele considera que vai ser o coringa da estratégia econômica, né? É mostrar que o Brasil tem um compromisso com o investimento, com a estabilidade nos próximos anos e, com isso, mostrar para o mercado, principalmente o mercado internacional, essa estabilidade, essa confiança e passar a receber investimento externo o mais depressa possível. Dessa forma, a gente teria geração de emprego rapidamente, e um efeito na população, um efeito positivo na população muito rápido. Essa é a conta do governo. Essa é o plano dele, né? A forma de você conseguir, com um plano para 20 anos, um resultado para alguns meses. Acredito que para menos de um ano. Esse é o raciocínio deles. Agora, do ponto de vista da máquina pública, é uma medida um tanto inócua, né? Porque, em geral, essa proposta propõe que você não pode gastar muito mais do que você arrecada, você não pode extrapolar uma série de limites, e isso é mais ou menos intuitivo, isso é mais ou menos óbvio, né? Ela em si não traz uma grande novidade. Eles próprios admitem que teriam que ter outras medidas, como fazem a defesa da reforma da Previdência, para que se buscasse esse ajuste. Agora, existe uma reação, se por um lado mercado, empresariado, enfim, as forças que apoiam a própria mídia, a grande mídia, aplaudem, né, a PEC 241. Por outro lado, existem as críticas e que vem num processo de crescimento, né? A gente vê as ocupações nas escolas que antes falavam em ensino médio, agora está havendo ocupações nas escolas também por conta da PEC 241, e isso vem em passeatas também, manifestações de rua, de entidades de classe, de categorias, né? Qual que é a sua impressão da possibilidade dessas organizações, de grupos sociais influírem de alguma forma, porque vem aí também a votação do Senado, né? Tem 2 votações no Senado. Sim, olha, o que eu vejo é o seguinte, é um certo descolamento que é previsível, porque a transição de governo foi muito recente, né? Ela aconteceu há muito pouco tempo. Eu vejo um descolamento entre a estrutura partidária, que agora é oposição, e essas instituições da sociedade civil, esses movimentos. Eu vejo uma atividade muito grande desse ponto de vista, das ocupações, das manifestações dessas entidades, mas os parlamentares e os partidos que fazem oposição ao governo Temer, eles não estão tendo tanto dinamismo, eles não estão tendo tanta articulação, eles não estão conseguindo reagir de uma forma tão coordenada como a sociedade tem reagido. Então, a gente vê um descompasso muito grande entre as ruas e esse panorama que está muito claro, né, na imprensa, e efetivamente o que vai acontecer dentro do parlamento. Porque esses grupos também não têm capacidade de pressão sobre quem está a favor da PEC? Olha, esses grupos, aí já é uma avaliação minha, que serve também para a proposta da Previdência que deve vir ano que vem. São grupos que devem encontrar até mais resistência. Pois é, eu acho que são grupos que ideologicamente eles já se oporiam ao governo Temer de toda forma, eles já fariam oposição de toda forma, por uma questão de raiz, uma questão mais estrutural. Então eu imagino que o governo, vamos colocar essas reformas, porque a oposição desses grupos eu já ia ter de qualquer forma. O desgaste junto a eles eu já ia ter de toda forma. Então é muito melhor arriscar um ganho com os outros setores da sociedade, que aí
na lógica do governo, eles iam conseguir com o aumento do emprego e da renda e atividade econômica, porque com esses grupos já ia estar perdido até o final. É um cálculo estratégico, né? Que eu imagino que faria sentido assim, da parte deles. Né? Já estariam preparados para encontrar esse tipo de oposição. Seria um problema maior se essa oposição começasse a se alastrar ainda mais. Agora, antes dessa votação, criou-se, especialmente semana passada, com a prisão de Eduardo Cunha, do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, criou-se muita expectativa, houve muita especulação de que a votação da PEC seria prejudicada. Não foi, né? A gente viu que não foi. Da primeira votação para a segunda votação, teve uma diferença de 6 votos só. Mas, de fato, a prisão do Cunha pode, de alguma forma, ainda trazer surpresas em relação às votações no Senado, que devem se estender até o meio de dezembro, né? E podem trazer surpresas para o governo Temer, que entra aí num momento também delicado por conta das delações da Odebrecht? Olha, eu acredito o seguinte, a questão tempo é fundamental nesse caso. Esse processo, pelos os movimentos anteriores, né, pelas delações anteriores, a gente percebe que tem um certo lapso de tempo para que o depoimento seja tomado, para que ele seja analisado e aceito. Você tem uma margem aí de 1, 2 meses, talvez até mais, para que isso realmente vá se consubstanciar, isso vai ganhar efeitos jurídicos e, portanto, políticos. E eu acredito que o governo está tentando, isso fica bem claro, aprovar essa matéria de interesse principal dele, né, nesse momento, antes que esses efeitos apareçam, se concretizem. Porque até agora nós temos suposições. E na Câmara, como a figura do Eduardo Cunha... Alguns vazamentos também, né? Como a figura do Eduardo Cunha já estava bastante desprestigiada na Câmara, eu acho que esse efeito, de fato, não seria tão terrível. Agora, talvez no Senado, sim. Se você deixa passar esse tempo para que essa delação seja feita, aceita e passe a circular, aí sim eu acho que o governo pode sentir efeitos, como a votação pode ser prejudicada também. Por isso essa pressa tão grande em aprovar na Câmara, seguir para o Senado e encerrar isso. Acho que a meta do governo é aprovar até 19 de dezembro, até o fechamento, você ter os 2 turnos dentro do Senado. Conseguindo isso, eles conseguiram, acho que o objetivo deles para 2016, e 2017 eu acho que é cedo para pensar. Agora, nos últimos dias, nós tivemos aí uma rusga, um embate entre os poderes que foi, em algum momento na mídia, atribuída até a uma reação de Renan Calheiros, né, a riscos que ele pode estar correndo na justiça, né, a iminência dele ser processado e ter o julgamento marcado. E, por outro lado, criou-se aí uma crise institucional que a gente ainda não sabe o tamanho dela, mas evidenciou uma crise que vinha talvez em passos mais lentos, né? Eu estou me referindo ao episódio das declarações do Renan Calheiros, de chamar o juiz que mandou prender lá os policiais legislativos, que mandou fazer busca e apreensão dentro do Senado, e a reação, chamou de juizeco o juiz e fez outras declarações em relação ao próprio ministro da Justiça, à Polícia Federal, e chamou a ação da Polícia Federal de fascista. E aí a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Senado, reagiu a isso, e indignada e tal. Como é que você vê? Você acredita que está acontecendo uma crise institucional, que está havendo isso, e em que implicações, né, esse embate tem para esse momento político? Olha, eu acredito que a estratégia do senador Renan Calheiros foi justamente levantar essa possibilidade de uma crise institucional, mas não para valer, mas sim no sentido de alguma coisa que possa beneficiá-lo. Olha, se continuar nesse sentido, isso vai virar uma crise institucional, que é algo que ninguém quer. Ou seja, ele tentou transformar a sua questão pessoal em uma questão institucional ou maior, né? Claro que já tendo em vista as delações da cúpula da Odebrecht, que já estão aí em processo de
de coleta, esse processo parece que iniciou nesses dias, e outras aí que podem aparecer, que é o que parece o envolve de alguma forma. Ele está tentando se proteger. Está tentando se proteger, Agora, transformando o problema dele em um problema de todos. Pois é, mas não há problema mesmo entre a ação que aconteceu, ela em si, o que você pensa da ação em si, não é, de um juiz de primeira instância, como ele lembra, né, ao chamar o cara de juizeco, né, o juiz lá de juizeco, ele erra a mão, mas o fato é que ele chama atenção para o fato de ser um juiz de primeira instância que manda cumprir um mandado dentro do Senado. Né? Sim, ele aproveitou esse episódio, né, para levantar essa discussão dos supostos abusos do judiciário e tentando colocar isso, o ataque ao legislativo como um todo, e colocar o peso especificamente na pessoa desse juiz, tentando, enfim, né, desacreditar e mostrar que estava havendo excesso. Mas a declaração da ministra Carmen Lúcia equilibrou esse jogo um pouco, né? No momento que ela falou que o ataque a um juiz ou a crítica a um juiz era crítica a todo o judiciário, aí sim ela escalou um pouquinho essa discussão e colocou como sim uma questão institucional. Pois é, mas essa questão institucional não parece estar sendo tratada de um lado e de outro de uma forma muito corporativa, não? Sim, eu acho que de início o interesse porque não era desse. desse. Porque o institucional, nós estamos falando de poderes da República, não é? Sim. Não é para se, digamos, ser tratado como uma defesa de corporação. Sim, eu acho que ninguém ganha com uma crise institucional de verdade. Ninguém ganha nada com isso. Nós estamos vendo agora na Venezuela o que é uma crise institucional de fato, né? E aquilo não vai ter um final feliz, isso com certeza. Então, ninguém ganha com uma crise institucional de fato, mas com o discurso em torno de uma crise institucional, você consegue angariar apoios. E eu acredito que a estratégia do senador Renan Calheiros tenha sido essa, colocar o Senado, o Legislativo como atacado por um todo e pontuar a culpa na figura do juiz. Quando a ministra Carmen Lúcia colocou o judiciário aí em peso como envolvido, aí sim você tem o sinal amarelo aceso. Olha, isso pode se tornar, sim, uma crise institucional. Agora é interessante a gente perceber os próximos passos do senador Renan Calheiros. Para onde caminha, né? Essa estratégia não funcionou. É óbvio que ele não vai ganhar nada com uma crise institucional de verdade. E ele vai ser obrigado a mudar o discurso dele para tentar, né, se preparar para o que vem aí. Agora, tem alguns outros lances, né? A ministra Carmen Lúcia não aceitou participar de uma reunião que Temer convocou a pedido de Renan Calheiros. Sim, né? sim, Por ela deixou outro lado, bem claro isso. Renan Calheiros implicou o executivo nessa história na medida que teria pedido a cabeça do ministro da Justiça, Alexandre Moraes, ao presidente Michel Temer. Sim. Né? Pois é, E dá uma engrossada nesse caldo, né? Já dá uns passos aí. Por enquanto, nós estamos lidando com os discursos. Né? Um discurso que vai agregar apoios aqui ou ali, por enquanto ainda é uma discussão, um jogo de discursos. E por enquanto é melhor que fique assim, né? Porque enquanto está nos discursos, a gente está no campo do político. Agora, a ministra Carmen Lúcia deixou bem claro com essas duas, a declaração e a recusa ao convite, que ainda justificou como agenda cheia todos nós temos, né? E não deixamos de viver por causa disso. Então ela deixou bem claro que parou aí a discussão. Essa questão do discurso não vai aí. Nós temos que observar, então, de agora em diante, qual é o caminho que vai ser escolhido por ele, que já deixou claro que ele não vai aceitar isso passivamente. Agora, é interessante essa pressão dele sobre o Executivo, porque a carta que ele tem na manga é essa. Ele tem um peso muito grande sobre as tramitações que acontecem no Senado. A PEC 241 agora foi para o Senado, então a posição de poder dele é agora. Sim. Só que ele só tem uma cartada para pressionar o Executivo e não o Judiciário. Agora, será que a pergunta que não quer calar, né? A ministra Carmen Lúcia marcou para o dia 3 o julgamento de uma arguição que foi feita, inclusive, pela rede, né? Se Renan Calheiros pode permanecer presidente do Senado
respondendo, sendo réu por crime, né? Ele está respondendo por crime comum, inclusive. Então, essa arguição está marcada, esse julgamento dessa arguição está marcado para o dia 3. E isso foi ventilado depois desse conflito, né? Quem será que está reagindo? Será que foi a ministra que marcou, né, em retaliação, ou será que ele está reagindo a esse julgamento marcado? Fica claro para a gente que é um jogo de gente que percebe bem o ambiente, né, que tem sensibilidade para entender todos os detalhes. Mas é aquela história do poder da agenda. Quem tem a agenda na mão para definir essas sequências tem ali uma vantagem. Mas, de toda forma, fica aquela dúvida, né? O movimento agora está com ela, né? Ela está com a iniciativa. Ele não pode fazer mais do que pressionar o executivo, e ele tem que pressionar antes que a PEC comece a tramitar efetivamente no Senado. Esse é o trunfo dele, que é a votação da PEC no Senado. Em algum ponto, as estratégias não se encontram, porque o executivo não vai poder pressionar o judiciário, não diretamente e não imediatamente. Então, essas estratégias elas não se encontram, elas não se encaixam em algum momento. Eu, sinceramente, eu não teria um palpite para falar hoje, mas eu ficaria muito atento aos detalhes, porque ele não vai se deixar abater sem uma luta, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, ele não ganha com um enfrentamento institucional. O colapso aí do ex-deputado Cunha deixou bem claro que a casa não vai comprar a briga de um sempre. E ele perdeu sozinho, na verdade. Ele tem uma votação péssima para a cassação dele. Quando o Renan Calheiros faz um discurso forte desse, convoca a imprensa para bater do jeito que ele bateu, será que ele fez isso por conta própria, sem enfim, combinar com seus pares, pelo menos com as lideranças do Senado? Olha, acredito que sim. Para ver até que ponto ele ia conseguir o apoio da maior parte da casa, né, que iam apoiá-lo nesse sentido. Agora, tem manifestado, alguns apoios têm se manifestado, sim, inclusive do Rodrigo Maia, sim, que é presidente da Câmara. Apaziguando, mas não tirando o mérito dele, né? Agora, a resposta da ministra Carmen Lúcia, que eu acho que é uma novidade. A ministra acabou de entrar, ela está precisando se firmar na condição de presidente. Não? Talvez seja uma questão de perfil pessoal também. Eu não sou especialista no judiciário, mas me parece uma coisa que não parece uma mudança na postura dela. Me parece que é uma condizente aí com a trajetória dela. Isso é uma carta nova, né, em relação ao que nós tivemos nos últimos anos. É uma carta nova e quem tiver mais sensível para captar isso vai readaptar suas estratégias. Agora, Paulo, o acordo fechado de delação dos executivos da Odebrecht veio a público mais uma vez com informações que atingem o ex-presidente Lula. E há quem diga que há um assodamento do Ministério Público e pode, de novo, faltar consistência nas denúncias. O que te pareceu o noticiário sobre isso? Olha, vamos pegar pelo que tem de dados já, né, circulando e não interpretações. Uma situação dessa, o quanto menos interpretações alheias, sim, melhor. Eu sei que é um volume de dados brutos colossal. E são informações que estão cifradas, né? Não necessariamente você apreende os computadores ali, você não consegue decifrar aqueles códigos ou mesmo a contabilidade da instituição. Então, a impressão que eu tenho é que, às vezes, eles fazem uma interpretação errada e já se precipitam em... Eu estava vendo recentemente algumas das interpretações deles que eles já perceberam que não era aquilo ali. Então, eles vão dependendo muito Você está se referindo especificamente sobre aquele negócio do amigo que aparece na planilha da Odebrecht? É um exemplo. É um exemplo. Mas parece que já há umas outras 2 ou 3 no passado que foram interpretadas, aqueles codinomes interpretados de uma forma, mas depois eles mesmos descobriram que não era. E aí passa para a imprensa e tal, agora, se torna verdade. Né? Existe essa dificuldade factual de se decifrar esse quebra-cabeça gigantesco, mas, ao mesmo tempo, existe o mundo político que não vai ficar esperando, né, sei lá quantos anos demoraria para essas peças serem montadas e que tudo seja colocado de uma maneira inteligível.
Agora, eu fico imaginando as lideranças políticas aí de A a Z sedentas por uma interpretação, por um pedaço desse quebra-cabeça, porque o mundo político gira muito em torno disso, né? Inclusive, além da informação sobre o Lula, saiu no noticiário que os principais ministros de Temer, Gedel Vieira Lima, Moreira Franco e Alexandre Padilha, e o próprio Temer, estariam citados e até implicados nas delações da Odebrecht. Foram citados também José Serra e Aécio Neves, né? Sim, o que fazer? Aí eu penso, quer dizer, o que fazer no cálculo dos políticos, né? Aí eu acho que a questão tempo é importante de novo, porque você está montando um quebra-cabeça gigantesco, núcleo por núcleo, né? Pelo visto, os que lidavam com o governo eram esses, os que lidavam com a oposição eram aqueles. O que sair primeiro gera um fato político primeiro. E provavelmente quando sair uma conclusão a respeito de outros atores políticos, os primeiros já estão fulminados. Então não faz muita diferença. Eu acho que a questão tempo é crucial. O tempo para juntar essas informações, o tempo para liberar essas informações, o tempo que o mundo político consegue esperar para essas informações e o tempo que o próprio Judiciário e a Polícia Federal conseguem também resistir sem liberar uma informação, porque temos que entender que institucionalmente eles precisam de um apoio da sociedade, até de alguns atores políticos, para continuarem trabalhando, né? Agora, a propósito dessa questão do tempo, teve rumores também, que estão no jornal Folha de São Paulo, que lideranças partidárias estariam buscando um plano B, caso Temer e seu governo caiam para 2017, que, nesse caso, teriam eleição direta no Congresso Nacional. E já estão falando até em nomes, e Fernando Henrique Cardoso e o ex-ministro Jobim já são candidatos para 2017. Pois o nível eu acho que aí de boataria tá por aí. Eu acho que a gente tem uma diferença muito grande entre o governo passado e o atual. Isso não é uma questão de mérito, é uma questão de fato, né? Que é a questão da capacidade de coordenação política. Que o governo Dilma era muito desarticulado nesse sentido, ele tinha uma dificuldade muito grande para lidar com o legislativo, para se aproximar, para construir e manter uma maioria, que era uma coisa flagrante. E o governo atual, até pelo Temer já ter sido presidente da Câmara 2 vezes, ele percebe muito bem os movimentos lá dentro, né? Ele tem uma capacidade de se articular com o legislativo muito grande. Então, pode gerar uma resistência, por mais que do ponto de vista da mídia ou da sociedade, ou até de outros setores aí, esteja contrário ao governo, mas ele tem uma capacidade muito grande para construir ou manter uma maioria. Agora, coisa que o governo anterior ainda não tinha. Né? Tem uma ação no TSE contra ele também, né? Pode colocá-lo para além das delações da Odebrecht. Né? Sim, aí o que eu penso é o seguinte, além de todos esses acontecimentos, agora existe uma defesa política, que antes não existia, por essa dificuldade de se articular o legislativo. Não dizendo nada que seja inocente ou nada, mas, sim, mas ele tem uma sustentação tem política condições maior. De sustentar, mesmo que com todas as acusações possíveis. Eu gosto de lembrar, por exemplo, do caso do ex-presidente americano Bill Clinton, né, que teve um processo de impeachment contra ele, o processo chegou a ser colocado no Congresso, mas como ele tinha a maioria, era um político muito hábil, ele conseguiu cortar esse processo no início, apesar de que as acusações todas se sustentavam, né? E paciência, ele tinha a maioria, sabia manter, fim da história. Nossa, vamos falar só uma rápida perguntinha sobre eleição municipal, que nós estamos aqui na retinha final dela, em Belo Horizonte, mais especificamente em BH. Tem um clima quente, as pesquisas estão mostrando uma virada. Alexandre Calil teria superado João Leite nas pesquisas. E uma vitória de Calil, né? A questão é essa. Para os planos dos dois principais caciques, que são Fernando Pimentel e Aécio Neves. Como é que você vê isso? Olha, eu acho uma derrota muito grande do PSDB e, pessoalmente, do senador Aécio Neves, caso o deputado João Leite não ganhe aqui em Belo Horizonte, porque
apesar do PSDB ter perdido em Minas como um todo em 2014, teve uma votação expressiva de quase 70% em Belo Horizonte em 2014. Então, isso deixaria clara a perda de espaço do partido e da pessoa, da figura do senador Aécio Neves em Minas Gerais. O que o enfraquece muito nacionalmente, o que enfraquece muito em relação aos paulistas, do PSDB, uma derrota sem tamanho. Acho que ele teria que voltar a frequentar Minas Gerais e organizar, se reorganizar. Para Pimentel. Pimentel ganha por ausência, pelo menos, né? À medida que Contraponto, né? Sim, ele ganha um fôlego maior com isso, com certeza. Paulo, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com o professor da UNA e cientista político Paulo Diniz. Ele fez aqui para nós uma análise desse momento em que a PEC 241 do governo federal foi aprovada no Congresso, na Câmara dos Deputados em segundo turno, que há um momento de desgaste, de crise entre os poderes, a eleição em BH como está e também a delação da Odebrecht, que pode ter desdobramentos e como atinge políticos dentro e fora do governo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.